Momento Conversa de Fé, e hoje eu quero abordar com vocês um tema muito importante, a nossa confiança, a nossa dependência em Deus e a nossa fé realmente, né? E a capacitação de Deus. João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, deixa eu abordar esse ponto com vocês sobre a questão da frutificação, de sermos ramos, né? E sabemos que, uma vez que nós fomos salvos e tirados das trevas para a luz, é o Senhor quem nos transforma e nos muda, né? Nos dá condição, inclusive, de sermos seus servos e capacita também com os seus dons. Mas nós temos que entender que sem Ele, nada é possível ser feito. Eu vejo hoje, quem sabe, em alguns momentos, faltando óleo naquilo que é feito na obra de Deus. Então, uma vez que é uma obra de Deus, né, a expansão do seu reino, o testemunho e também a edificação, nós temos que entender que, como disse Jesus, né, eu edificarei a minha igreja. Então, sem mim nada podeis fazer, é eu que edifico e é eu que dou o crescimento para a minha igreja. Em Atos 1:8, Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como também na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus diz, né, receberão porque vocês não têm, nós não temos. Quando nós vamos também para Lucas, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Revestidos significa que vocês vão ser tomados, vocês vão ser capacitados pelo Pai. Então, primeira coisa, nós somos salvos por obra do Espírito Santo, nós somos salvos por obra de Deus, né? E para continuarmos esta obra, proclamando esse evangelho, sendo testemunhas de Jesus e edificar também a igreja, nós precisamos entender que é o Senhor que vai fazer através da nossa vida. Quando nós cremos desta maneira e buscamos ser cheios do Espírito, nós saímos de nossas limitações. Nós passamos a ser pessoas diferentes. Nós realmente, através do atuar do Espírito, através da fé, nós passamos a desfrutar das manifestações de Deus na nossa vida. Porque quando diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós, é Deus operando, é Deus quem faz. E aí nós vamos para a carta de Timóteo, né? Segunda carta, capítulo 1, versículo 7, quando o apóstolo fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Significa, aqui Deus capacita, né? Dá o poder e dá também o amor, que é o sentimento, né? Põe também aqui a moderação. Deus, pela sua unção, pela sua capacitação, nos dá poder, condição de fazermos, o sentimento que devemos agir e da maneira que devemos agir. Então, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, significa que vocês não têm poder, vocês não têm o sentimento correto e vocês não sabem a maneira certa, né? Então, nós recebemos no Senhor todas as coisas que se fazem necessárias. Nós temos, inclusive, no livro de Atos, do capítulo 4, ali, do versículo 8 até o versículo 13, nós temos um momento que o apóstolo Pedro está ali cheio do Espírito Santo e ele diz: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que vocês crucificaram, inclusive, né? Deus ressuscitou dentre os mortos, sim. É no nome dele que esta pessoa está curada na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos
salvos. Ao verem a ousadia, olha só, de Pedro e de João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, deixa eu colocar aqui uma observação sobre esse texto. Aqui começa dizendo que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro discursa, Pedro fala de Jesus e fala, inclusive, de uma maneira ousada e intrépida, dizendo que não há salvação, não há outro caminho a não ser Jesus. Aí os homens disseram, entre eles, não, nós temos que admitir, esses homens são iletrados, são incultos. Eles não estudaram conosco, não fizeram os nossos seminários, né? Não fizeram os nossos cursos bíblicos. Mas esses homens andaram com Jesus, eles têm algo diferente, né? Então, eles estão realmente passando o que eles viram. Eles são testemunhas, estão passando vida. Também no capítulo 10 de Atos, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, quando você faz a obra, quando você vive a vida cristã na unção, na confiança no poder de Deus, Deus é contigo. Deus é contigo. A presença de Deus, né, realmente é o que faz a diferença. Então, por exemplo, Jesus mesmo, né? Nós encontramos em Atos 2:22, o escritor dando testemunho: israelitas, escutem o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios, né? E sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Significa, não foi o homem Jesus sem aparência e sem formosura, mas foi o próprio Deus que o colocou na terra como seu filho. O próprio Deus o capacitou pelo Espírito, né? O próprio Deus realmente se manifestou, ungiu e operou através dele. E Jesus diz, né, em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Então, queridos, a gente vê hoje, né, as organizações, nós temos as estruturas, tudo isso tem sido bom e deve ser colocado ao serviço de Deus. Nós não podemos colocar o Espírito Santo a serviço das estruturas, como se as estruturas das organizações fossem que resolvessem os problemas. Não. A igreja primitiva, ela teve essa noção desde o início, porque os apóstolos, eles ensinaram e ela permaneceu na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos tinham recebido essa doutrina andando com Jesus. Andando com Jesus. Eles chegaram a ser perseguidos, eles chegaram a ser, né, alguns até mortos, mas eles não pararam. Eu gosto daquele texto de Atos 4:29-31, que diz: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Querida, a unção, ela realmente te faz agir diferente. Te faz agir na expressão da fé. Essa convicção de que Deus é conosco, que Deus nos capacita, ela nos levanta em momentos que nós somos perseguidos, oprimidos. A igreja foi ameaçada. Aqui os apóstolos, nesse versículo que eu li aqui, do 29 ao 31, esses versos, os apóstolos tinham sido, Pedro e João, ameaçados e proibidos, inclusive, de pregar no evangelho. E eles foram reunir com a igreja e ali contaram para a igreja tudo o que estava acontecendo. E a igreja começou a orar. Interessante, né? E na oração a igreja não pediu para que Deus tirasse as ameaças. Deixa eu dizer uma coisa que é importante. Certos obstáculos para a pregação do evangelho, né?
certos desafios que nós enfrentamos hoje, nós vamos enfrentar até a volta de Cristo. Em vez de nós orarmos para que algumas coisas Deus nos livrasse delas, nós temos que entender o que nós precisamos é fazer o que eles fizeram. Eles pediram poder para pregar o evangelho. Pediram que Deus desse intrepidez, que Deus desse autoridade, né, para que com ousadia o evangelho fosse pregado. E pediram também que Deus estendesse a mão dele, dando condição, né, de milagres acontecerem. Então, quando fala a palavra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, nós temos que entender que maior é o que está em nós do que os desafios que estão no mundo. A fé gera no nosso interior convicções maiores que os obstáculos. Então, tem obstáculos, amados, tem certas situações constrangedoras que a igreja vai passar até a volta de Cristo. Mas ela é capacitada, ela é ungida para, com poder, testemunhar e ser edificada. A unção trará uma confiança e autoridade ao falarmos do evangelho. A unção traz, então, esta intrepidez. A unção traz coragem. É a luz que resplandece sobre as trevas. É a verdade que derrota a mentira. Mas o poder de Deus, ele atuando em nossa vida, nós nos enchendo do Espírito, vai fazer com que nós vivamos a nova vida, a vida de Cristo ressurreto, e também vai provar que o Cristo que nós pregamos, ele está vivo. Isso vai criar uma esperança nas pessoas, não só numa nova religião, mas numa nova vida de ser em Cristo uma nova criatura. O versículo de Atos 4:33 diz: com grande poder os apóstolos davam um testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Então, o que eu levantei agora é interessante. Se nós não pregarmos um evangelho na graça, na unção do Espírito, no poder de Deus, não buscarmos os dons, nós vamos passar somente uma religião. Nós vamos passar uma coisa somente de organizações, coisas humanas. Mas se nós pregarmos o evangelho como ele é, como poder de Deus, e falarmos de Cristo que morreu na cruz, Cristo que perdoa nossos pecados, mas que ele também está vivo e que ele ressuscitou, as pessoas vão ter uma esperança numa salvação que apaga o seu passado, mas também que lhe dá condição de viver uma nova vida. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a boca você confessar a Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que nós estamos entendendo aqui? Nós estamos vendo aqui que é necessário a confissão individual. Cada um tem que ter a sua expressão pessoal de fé. Todos necessitam crer em Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem de salvação. Então, o Espírito de Deus coloca em nosso interior, em nosso coração, a semente da verdade, da graça, da cruz. O Espírito de Deus, ele nos dá no coração uma convicção e uma crença de que realmente nós estamos não somente indo para uma religião, para uma organização, mas nós estamos indo para um processo novo, né, através de Jesus Cristo. E nós cremos que ele está vivo, e crendo que ele está vivo, nós vamos crer, inclusive, que seremos transformados e podemos viver em Cristo e ser nele mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, no seu testemunho, em Romanos capítulo 15, do 19 ao versículo do 17 ao versículo 19, ele diz uma coisa interessante: tenho por motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém,
e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, né? E tem havido operar de Deus. Deixa eu chamar a atenção de um ponto. Paulo era um homem eloquente. Quando você vai a Filipenses, você vê Paulo, inclusive, dizendo que ele estava abrindo mão e tinha aberto mão de tudo aquilo que ele havia recebido pelo novo que ele havia ganho de Deus em Cristo Jesus. Paulo foi chamado para o ministério aos gentios. Lá ele fala em Atos, capítulo 26, versículos 17, 18, 19. E ele diz que ele foi chamado, inclusive, fala para o rei Agripa, para tirar as pessoas do domínio das trevas, abrir os olhos das pessoas, libertar as pessoas das potestades de Satanás. Paulo tinha um entendimento bem claro que o evangelho, ele era uma nova vida, uma vida de transformação e de libertação de amarras. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele fala sobre libertados, né, dos principados, das potestades, soltos, né, tendo a redenção e a remissão dos pecados em Cristo. Paulo tinha uma noção muito clara do que ele fazia. Ele não pregava uma nova religião, ele pregava uma vida. E quando ele fala aqui que ele foi usado por Deus, e o poder de Deus se manifestou através da vida dele, ele fala algo muito interessante. Ele coloca que foi o operar do Espírito, foram os milagres, foi uma palavra viva que conduziu os gentios, os não salvos na época e os não judeus, à obediência. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 a 19, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade de seus pensamentos, né, próprios, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Então, esse tipo de pessoas aqui, que são os gentios, que eram os não-judeus, que Paulo diz que eles se converteram. Eles foram salvos. Eram pessoas que andavam na vaidade de seus próprios pensamentos. Eram pessoas que tinham o seu entendimento obscurecido, separados de Deus. Eram pessoas de um coração duro. Mas Paulo diz uma coisa: mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. E a graça de Deus em mim foi Cristo se manifestando por meu intermédio, e Cristo fez coisas maravilhosas por meu intermédio. A vida na pregação, uma palavra forte, ele está dizendo, milagres. E esses, então, que eram de coração duro, soberbos, andavam na vaidade do seu próprio entendimento, cegos, esses se converteram, obedeceram a mensagem e mudaram de vida. Então, quando nós vamos a 1 Coríntios 2, 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo aqui está trabalhando nisso aqui dentro de uma conscientização de que o Evangelho era a vida de Deus e o poder de Deus. Está falando para os coríntios. Ele começa a falar sobre Cristo crucificado e ressurreto. Ele está chamando a atenção sobre uma fé bem fundamentada, uma fé com base, uma fé não em coisas humanas. Paulo diz que Deus usou ele, como eu já citei o texto de Romanos, com não uma linguagem persuasiva. Ele abriu mão da eloquência, da capacidade que ele tinha, da oratória que ele tinha, que era o costume dos religiosos fazerem na época, e ele preferiu pregar um evangelho com provas contundentes, um evangelho com palavra viva, uma mensagem sobre Cristo morrendo na cruz, ressurreto, poderoso, e esta mensagem sendo respaldada pelo poder de Deus, com sinais. Então,
Quando ele diz com demonstração, significa com prova, com manifestações que geram uma confiança. E as pessoas podem apoiar-se e ter uma fé genuína, não em coisas naturais, passageiras, mas sim em Deus. Por exemplo, a mensagem da salvação fundamentada na cruz, nós indo para 1 Pedro, no capítulo 1, fala que a nossa salvação, ela não se dá por valores corruptíveis, como o ouro e a prata, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus. É importante entendermos isso, que o Espírito Santo, ele traz vida nessa mensagem da cruz, onde as pessoas creem no amor de Deus, na graça, a única forma de serem salvos. E a salvação deles passa a ser apoiado em uma obra divina, que é o poder de Deus para transformar. Não é o ouro nem a prata que são valores que oscilam. Então, a fé do homem na sua reconciliação com Deus é numa obra poderosa de Deus. E a edificação da igreja continua na sequência dessa obra poderosa. Porque Cristo morreu por nós na cruz, perdoou os nossos pecados, nos livra de toda maldição, mas Cristo está vivo e Ele, pelo seu Espírito, nos edifica, nos ensina. Ele, pelo seu Espírito, levanta homens, levanta mulheres com dons, com graça. Ele aparelha a igreja para que ela faça a obra no poder dele. Por isso que ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Desde a evangelização até o último momento da edificação para a frutificação, tem que ser Cristo em tudo e para todos. Amém? Voltaremos em outro momento de conversa de fé.